Olá, concurseiro! Que bom ter você aqui para mais um estudo. Para facilitar a compreensão, nós vamos dividir esse tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o que são as férias no direito do trabalho e entender direitinho o período aquisitivo e o período concessivo. Esses 2 conceitos aparecem muito em prova, então vale a atenção. Vamos começar pelo básico. Férias são um direito do empregado com carteira assinada e têm como finalidade permitir o descanso após um tempo contínuo de trabalho. A lei entende que ninguém consegue manter produtividade e saúde sem pausas regulares. Por isso, após 12 meses de trabalho para o mesmo empregador, o empregado adquire o direito às férias. Esse intervalo de 12 meses recebe o nome de período aquisitivo. Pense em alguém que começou a trabalhar em janeiro. Quando chega janeiro do ano seguinte, esse trabalhador completou o período aquisitivo. A partir desse momento, o direito às férias está garantido. Mas isso não significa que as férias precisam ser tiradas imediatamente. E é aqui que entra o período concessivo. O período concessivo também dura 12 meses e corresponde ao prazo que o empregador tem para conceder as férias ao empregado. Em outras palavras, depois que o trabalhador completa 1 ano de serviço, a empresa tem até mais 1 ano para marcar esse descanso. Já parou para pensar por que a lei permite isso? Imagine uma empresa que precisa organizar escalas ou lidar com épocas de maior movimento. A legislação permite esse planejamento desde que o prazo seja respeitado. Outro ponto importante é que o empregado não pode abrir mão das férias. Mesmo que alguém diga que prefere trabalhar sem parar, a lei protege o descanso como algo essencial à saúde. Isso costuma aparecer em questões de concurso e merece ser memorizado. Agora que nós já entendemos quando o direito surge e qual é o prazo para conceder as férias, no próximo bloco nós vamos falar sobre como essas férias podem ser divididas e também sobre as férias coletivas. Bloco 2. Seguindo com o nosso estudo, agora nós vamos conversar sobre o fracionamento das férias e sobre as férias coletivas. Esses temas são bem práticos e ajudam muito a fixar o conteúdo. A regra geral é simples. As férias devem ser concedidas em um único período, mas a lei atual permite o fracionamento desde que o empregado concorde. Hoje, as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Um deles precisa ter pelo menos 14 dias corridos, e os outros não podem ser menores que 5 dias corridos cada. Vamos pensar em uma situação comum. Imagine um trabalhador que prefere tirar 2 semanas seguidas para viajar com a família e deixar alguns dias para outro momento do ano, como um período de menos compromissos. A lei permite esse ajuste desde que os limites mínimos sejam respeitados. Esse detalhe é muito cobrado em prova, então vale reforçar. Existe ainda uma regra especial para empregados menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Para esses trabalhadores, as férias devem ser concedidas em um único período. A ideia aqui é garantir um descanso mais efetivo, sem fragmentações que prejudiquem a recuperação física. Agora vamos falar sobre as férias coletivas. Elas acontecem quando a empresa decide conceder férias para todos os empregados ou para determinados setores ao mesmo tempo. Um exemplo bem comum é o de indústrias que param suas atividades no fim do ano para manutenção ou reorganização. Nessas situações, as férias coletivas podem ser concedidas em até 2 períodos no ano, desde que nenhum seja inferior a 10 dias corridos. Um ponto que costuma confundir os concurseiros é o seguinte: as férias coletivas podem alcançar empregados que ainda não completaram o período aquisitivo. Nesses casos, o trabalhador recebe férias proporcionais e um novo período aquisitivo começa a ser contado após o retorno ao trabalho. Esse detalhe aparece bastante em questões objetivas. No próximo bloco, nós vamos fechar o tema falando sobre o pagamento das férias e as penalidades aplicáveis quando a lei não é cumprida. Chegamos ao último bloco. Agora nós vamos conversar sobre o pagamento das férias e sobre as penalidades previstas na legislação trabalhista. Esse é o momento de amarrar tudo o que foi visto até aqui. O pagamento das férias deve ser feito até 2 dias antes do início do descanso. O valor pago corresponde à remuneração normal do empregado, acrescida de 1/3 constitucional. Vamos imaginar um trabalhador que recebe um salário fixo mensal.
Quando ele sai de férias, recebe o salário normalmente e ainda um valor extra equivalente a 1/3 desse salário. Esse acréscimo existe para ajudar o trabalhador a aproveitar melhor o período de descanso. E o que acontece se o empregador não cumpre essas regras? Se as férias não forem concedidas dentro do período concessivo ou se o pagamento não for feito corretamente, a lei prevê penalidades. A principal delas é o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluindo o terço constitucional. Em termos simples, se a empresa atrasa ou descumpre a concessão, acaba pagando 2 vezes. Além disso, irregularidades na concessão das férias podem gerar autuações pela fiscalização do trabalho. Isso reforça que o direito às férias não é uma escolha do empregador, mas uma obrigação legal. Perceba como a legislação trata as férias como algo essencial para a saúde e para a dignidade do trabalhador. Ter essa visão ajuda muito na hora da prova e também na compreensão prática do direito do trabalho. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.